A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? A nossa aula será Evolução Humana. Ao classificarmos seres vivos, estamos procurando conhecer sua história evolutiva. Então, com nossa espécie humana não seria diferente, né? Então, a espécie humana faz parte do grupo dos vertebrados, da classe dos mamíferos e da ordem dos primatas. Vamos ver aqui nessa tirinha Darwin falando com Adão. Adão dizendo: "Deixa eu ver se entendi. Então, você está me chamando de macaco?" "Não, Adão. Estou te chamando de ancestral comum aos macacos." "E você tem um ancestral comum à tua mãe? Me solta, que eu vou acabar com esse velho." "Calma, Adão." Então, aí o que Adão não entendeu é que nós temos um ancestral comum aos macacos, mas não somos descendentes diretos dos macacos. Então, a linhagem evolutiva que deu origem ao ser humano apareceu há cerca de 15 milhões de anos, quando surgiram certas características em alguns mamíferos, permitindo-lhes subir em árvores. Por isso que esses mamíferos são classificados no grupo dos primatas. E quais são as características que surgiram? O polegar disposto em ângulo de 90 em relação aos demais dedos, o que foi permitindo a esses animais segurarem objetos e agarrarem-se firmemente aos galhos das árvores. Outra característica, a grande mobilidade dos membros posteriores e anteriores em relação ao tronco. O que foi que aconteceu? Conferiu ampla variedade de movimentos, o que possibilitou aos primatas pular de galho em galho. Uma visão tridimensional que lhe proporcionou a noção de profundidade. Isso foi fundamental para a vida nas árvores, pois um erro de percepção podia provocar uma queda e até mesmo a morte. Outra característica é o comportamento social com intenso cuidado com a prole, com os filhotes, principalmente nos seus primeiros anos de vida. E essa complexidade de comportamento social surgiu nos grupos dos primatas, foi importante fator em sua evolução, porque está relacionado com o desenvolvimento do encéfalo. Os primatas, eles são classificados em dois grandes grupos. Quais são eles? Os prosímios, que geralmente de pequeno porte e com hábitos noturnos. Há duas linhagens principais. Quais são as linhagens? Os lemuriformes, representados pelos lêmures, que vivem nas ilhas de Madagascar e Camores, e pelos lorídeos, que habitam certas regiões da África e da Ásia. E a outra linhagem é Tarsiformes, que são representados pelos társios. O outro grande grupo de primatas são os antropóides, representados pelos macacos e pelos seres humanos. São os primatas com o encéfalo mais desenvolvido. E entre os antropóides atuais, diferem-se 3 linhagens. Quais são essas linhagens? 3 linhagens evolutivas. Os macacos do Novo Mundo, tem os saguis, os mico-leão dourado e o macaco prego. Macacos do Velho Mundo, que são representados pelos babuínos, macaco rhesus e os mandris. E por fim, a linhagem dos hominoides, que são representados pelos gibão, chimpanzé, orangotango, gorila e por nós, seres humanos. Vemos aqui um cladograma
que ele resume a hipótese mais aceita de relação filogenética entre os primatas atuais. Vejam, essa hipótese propõe que os ancestrais dos homens, eles diferenciaram-se, aqui ó, cerca de 7 milhões de anos, há cerca de 7 milhões de anos, mais ou menos aqui. E como é que eles sabem isso, essas informações? Eles se baseiam, essa informação filogenética baseia-se em vasto conjunto de evidência entre dados moleculares. E eles observaram que chimpanzés e seres humanos apresentam 98,5% de semelhanças genéticas. Então, depois da explicação, respondam essa questão do Enem. Foram feitas comparações entre DNA e proteínas da espécie humana, com DNA e proteínas de diversos primatas. Observando a árvore filogenética, você espera que os dados bioquímicos tenham apontado entre os primatas atuais como o nosso parente mais próximo. Quem é o parente mais próximo de acordo com essa árvore filogenética? Os australopithecus, os chimpanzés, alternativa C, Ramapithecus, alternativa D, os gorilas ou alternativa E, os orangotangos. Os primeiros representantes da linhagem da espécie humana foram os primatas que começaram a apresentar determinadas características. Quais foram elas? A postura ereta, deslocando-se apenas com os membros posteriores e apoiados sobre os pés, que nós chamamos bípedes. O aumento, dessa forma, os membros anteriores e as mãos ficavam livres para executar outras funções. Também, outra característica foi o aumento da massa encefálica, acompanhado do volume do crânio. A face do ser humano é mais achatada que os demais antropóides e os tipos de dente e sua disposição também são diferentes. Nos humanos, os dentes se dispõem em U e os caninos são reduzidos, enquanto que nos demais antropóides, os dentes se dispõem em um retângulo e os caninos são bem desenvolvidos. As alterações na dentição permitiram que a linhagem da espécie humana explorasse uma maior variedade de alimentos. Os estudos mostram que os primeiros ancestrais da espécie humana eles surgiram na África entre 7 e 6 milhões de anos. Como foi que eles descobriram isso? Através da descoberta de um fóssil encontrado no Chad, que é na África, e denominado Sahelanthropus tacadensis. O próximo fóssil mais antigo foi encontrado no Quênia, que é o Orhorin tuginensis. Ainda teve outros como o Ardapithecus cadaba e o Ardapithecus ramadis. Todos foram encontrados na África. Então, esses fósseis eles destituíram a espécie Australopithecus afarensis, que era considerada o ancestral mais antigo da linhagem humana. Existem poucas informações desses ancestrais mais antigos, mas sobre a espécie Australopithecus afarensis tem muitos mais dados, porque foram encontrados muitos fósseis em várias localidades do leste da África. E esses Australopithecus afarensis, eles datam de 3,9 a 2,9 bilhões de anos. Como eram esses indivíduos? Eles eram baixos, de estatura baixa, os machos mediam cerca de 1,5 m e as fêmeas 1,10 m. Tinham entre 30 e 45 gramas e o crânio apresentava um pequeno volume, em 380 centímetros cúbicos a 450 centímetros cúbicos. Então, eles são muito maior do que a do chimpanzé.
E supõe-se que essa espécie se alimentava basicamente de frutos e folhas. Então, o fóssil mais famoso do Australopiteco é chamado de Lucy. Se pudéssemos voltar à África na época entre 3 e 2 milhões de anos, encontraríamos várias espécies de linhagem dos humanos, provavelmente dividindo o mesmo hábitat. Essas espécies podem ser classificadas em dois grupos: os australopitecíneos, com cérebro pequeno, pré-molares e molares grandes e bipedismo facultativo, e também o gênero Homo, cujos representantes possuem cérebro maior, dentes pré-molares e molares menores e bipedalismo preferencial. E algumas espécies de australopitecíneos coexistiram com as primeiras espécies do gênero Homo. A hipótese de que a transição entre australopitecíneos e representantes do gênero Homo tenha sido acompanhada pelo quê? Pelo aumento do crânio, redução da robustez dos maxilares e dos dentes molares e pré-molares e preferência pela postura bípede. Então, a evolução do gênero Homo ocorreu na África e está associada ao resfriamento climático da Terra há cerca de 2,5 milhões de anos. Então, várias são as propostas que procuram explicar a evolução. Uma delas é a descoberta de fósseis, tem mostrado que o gênero Homo deve ter surgido há 2,6 milhões de anos. E a primeira espécie recebeu o nome de Homo habilis. Por que esse nome? Pois há indício de que os indivíduos tinham mais habilidade com as mãos do que os australopitecíneos. E nessa espécie o volume craniano era maior, apresentando cerca de 600 centímetros cúbicos a 700 centímetros cúbicos. O Homo habilis ele conseguia fazer alguns instrumentos rudimentares a partir de pedras. Entre 2 milhões e 1,4 milhão de anos, viveu na África a espécie Homo ergaster. Depois foi descoberto o Homo erectus. Essa espécie originalmente foi descrita como Pithecanthropus erectus, popularmente chamado Homem de Java. Ele parece ter surgido na África há cerca de 1,8 milhões de anos e coexistiu com duas espécies, o Paranthropus robustus, que viveu entre 1,8 milhão e 1,2 milhão de anos atrás, e o Paranthropus boisei, que viveu entre 2,3 milhões e 1,2 milhão de anos atrás. O Homo erectus ele se dispersou para a África e depois provavelmente para a Europa. E os dados recentes indicam que ele coexistiu com as espécies Homo sapiens e com os neandertais. O Homo erectus chegava a 1,80 m de altura e sua massa era cerca de 65 kg. No entanto, os ossos eram mais densos, com musculatura mais robusta e volume cerebral era de cerca de 775 centímetros cúbicos a 1.100 centímetros cúbicos. Ele foi o primeiro a apresentar narinas voltadas para baixo, mas reteve várias características primitivas, como a maxila projetada para frente, o queixo muito reduzido, a testa plana e proeminente. E os dados obtidos da dentição indicam que eles provavelmente já usavam fogo. O Homo, a outra espécie, Homo heidelbergensis, ele viveu na África e na Europa entre 700 mil e 200 mil anos atrás e provavelmente foi os ancestrais dos neandertais. Os neandertais, eles foram encontrados no Vale Neander, na Alemanha, e estudos sugerem que essa espécie tenha surgido há cerca de 400 mil anos na Europa. Eram hominíneos
musculosos, com tórax largo, membros curtos, testa curta, queixo pequeno. E tinha um volume cerebral médio de 1.400 centímetros cúbicos. Suas características, eles mostravam adaptações para a vida nas condições frias na idade do gelo na Europa. Então, eles eram nômades, caçadores e formavam grupos sociais bem organizados. E são os homens das cavernas. Por quê? Usavam a caverna como abrigo. Usavam também fogo para descongelar e cozer os alimentos. Fabricavam instrumentos de pedra bem elaborados que utilizavam para caçar, principalmente bisões, raposas, mamutes. E a pele desses animais era usada tanto para fazer roupas quanto para abrigo. Eles foram os primeiros hominíneos a enterrar seus mortos, realizando rituais. E há indícios que sugerem que a extinção dessa espécie ocorreu há aproximadamente 40 mil anos. As primeiras evidências da nossa espécie Homo sapiens foram obtidas na África e indicam que a nossa espécie surgiu entre 150 e 200 mil anos. Desde a nossa origem até 45 mil anos atrás, o comportamento humano assemelhava-se aos dos neandertais. Depois disso, surgiram registros de comportamentos mais criativos e investigativos, mas somente após essa revolução, nossa espécie começou a se expandir, migrando e ocupando outros territórios. Da África, eles foram para a Europa e Ásia, certo? E alguns cruzaram os mares para chegar na Austrália, enquanto que outros caminhavam por terra na ligação da Ásia com o Alasca, que hoje corresponde ao Estreito de Bering. E dessa forma entraram no Alasca e lá expandiram-se para a América, como está mostrando aqui nesse gráfico, nessa imagem. Provavelmente, por que será que esses Homo sapiens eles dispersaram? Essa dispersão foi pelo aumento do número de indivíduos da população, levando-os a procurar novos territórios para a caça. E a capacidade da nossa espécie de se adaptar no meio sempre foi muito grande. Onde o clima era hostil, eles elaboravam roupas e construíam abrigos. Além disso, desenvolviam artefatos que ajudavam nas diversas atividades, nas quais apenas a força da mão não seria suficiente. A nossa espécie Homo sapiens, também conhecida como homens de Cro-Magnon, por quê? Porque foi a região da França onde os primeiros fósseis foram encontrados. Os dados sugerem que os homens de Cro-Magnon eles competiram com neandertais, e isso pode ter sido uma das causas da extinção dos neandertais na Europa. Mas essa extinção não foi provocada por luta entre os dois grupos, mas por um choque de culturas, em que o homem de Cro-Magnon, com características mais vantajosas, acabou prevalecendo. Esses homens de Cro-Magnon eram altos, tinham 1,80 m e 70 kg, e as mulheres 1,70 m e 55 kg. E apesar de serem musculosos, tão musculosos quanto os neandertais, os Cro-Magnon tinham um esqueleto mais leve, eram mais ágeis e apresentavam um comportamento social mais complexo, linguagem e simbologia. Eles construíram muitas ferramentas elaboradas, eles, além disso, produziam artes, como as esculturas, modelos em argilas e principalmente as famosas pinturas nas cavernas. Faziam também ornamentos e braceletes, usavam pedra e a madeira, passaram a utilizar ossos e marfim para fazer estatuetas, botões, agulhas e outros objetos, até mesmo objetos de sopro, como flautas e apitos.
que deve ter sido os primeiros objetos musicais, instrumentos musicais. E a evolução do Homo sapiens caracterizou-se pelo aumento da capacidade da invenção, da criatividade, pelo desenvolvimento de linguagem simbólica, da organização social e cultural, entre muitos outros aspectos. Assim, nós finalizamos a aula de evolução humana. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.